O caminho de Sandra, quando a fé venceu o desespero. Sandra olhava pela janela do pequeno apartamento alugado enquanto a chuva batia forte nos vidros. As mãos tremiam, não só pelo frio, mas pela angústia que a consumia há meses. Seu marido, Carlos, havia sido demitido há quase um ano, e as contas se acumulavam como uma montanha impossível de escalar. Mas o pior não era a falta de dinheiro. Era o vício que havia se instalado em sua casa como um ladrão silencioso. Carlos, antes um homem trabalhador e carinhoso, havia começado a roubar remédios do hospital onde trabalhava como auxiliar de enfermagem. No início, eram apenas alguns comprimidos de oxicodona para aliviar as dores das longas jornadas. Mas logo, a dose aumentou, e o que era um alívio a virou uma prisão. Ele sumia por horas, voltava com os olhos vidrados, e as mentiras se multiplicavam. Sandra chorava em segredo, envergonhada, sem saber a quem recorrer. A família dela já havia se afastado, julgando-a por ter se casado com um homem fraco. Os amigos, poucos que restavam, não entendiam como ela ainda aguentava tudo aquilo. Uma tarde, enquanto arrumava a gaveta de documentos, Sandra encontrou um velho envelope com o endereço de uma igreja escrita à mão: Congregação Cristã no Brasil, Rua das Palmeiras 45. Era de uma tia distante que, anos antes, lhe enviara um convite para um culto. Na época, ela havia jogado o papel fora, achando que religião não resolveria seus problemas. Mas agora, com as mãos sujas de lágrimas e desespero, ela guardou aquele pedaço de papel no bolso como se fosse um talismã. No domingo seguinte, Sandra entrou na pequena sala de cultos da CCB com o coração aos pulos. O lugar era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem altares chamativos ou instrumentos musicais. As irmãs vestiam saias longas e blusas modestas, os irmãos, camisas sociais e calças sóbrias. Um ancião de cabelos grisalhos, com uma Bíblia nas mãos, dirigia a reunião com voz serena. Não havia gritos, nem espetáculo, apenas um silêncio reverente quebrado pelos hinos cantados à capela, vozes unidas em melodia pura, como se cada nota fosse uma oração. Sandra sentou-se no fundo, envergonhada de seu vestido justinho e do cheiro de cigarro que ainda impregnava suas roupas. Mas ninguém a olhou com julgamento. Uma irmã de rosto bondoso, chamada Marta, aproximou-se e lhe estendeu um inário. "O Senhor te abençoe, irmã", disse com um sorriso. Aquelas palavras simples fizeram os olhos de Sandra ardarem. O culto seguiu com leituras bíblicas e orações. Quando chegou a hora dos testemunhos, um irmão se levantou e contou como Deus o livrara de um acidente de trabalho. Outra irmã compartilhou como, após anos de infertilidade, concebera um filho. Sandra sentia o peito apertar. Será que Deus também poderia ouvir ela? No final, o ancião anunciou: "Quem quiser ser lembrado em oração, pode se levantar." Sandra hesitou. Suas pernas pareciam de chumbo. Mas então, como se uma força invisível a puxasse, ela se pôs de pé. As palavras saíram trêmulas. Eu preciso de ajuda. Meu marido está se perdendo nas drogas. Eu não aguento mais. Não sei o que fazer." Não houve murmúrios de reprovação. Ao contrário, várias vozes responderam em coro: "Nós vamos orar por você, irmã." O ancião pediu que todos se ajoelhassem. E ali, entre irmãos que nem conhecia, Sandra sentiu pela primeira vez em anos que não estava sozinha. Nas semanas seguintes, Sandra passou a frequentar a igreja com assiduidade. As irmãs a abraçavam, os irmãos lhe davam palavras de ânimo. Ela aprendeu os hinos de cor, especialmente aquele que dizia: "Confia no Senhor, Ele é teu pastor, nada te faltará." Mas Carlos não queria saber de ir. Cada vez que ela mencionava a igreja, ele se irritava: "Não vou virar um daqueles fanáticos", gritava. Uma noite, depois de uma briga feia, ele saiu batendo a porta. Sandra caiu de joelhos no chão da sala e chorou até não ter mais lágrimas. Foi então que lembrou das palavras do ancião: "A oração do justo pode muito em seus efeitos." Ela pegou a Bíblia que ganhará de uma irmã e abriu em Tiago 5:16. "Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis." Com as mãos trêmulas, ela escreveu uma carta para Carlos, não com reprovações, mas com amor: "Meu amor, eu não desisto de você. Deus pode nos ajudar. Por favor, vem comigo domingo." Só uma vez. Deixou o bilhete em cima da mesa e foi para a igreja como de costume.
Dessa vez, porém, enquanto cantavam o hino "Quão feliz é todo aquele", ela sentiu um aperto no coração. Olhou para a porta e viu, incrédula, Carlos parado ali, com roupas amassadas e olheiras fundas, mas vivo. Ele havia lido a carta. E, pela primeira vez em meses, seus olhos não estavam vidrados, estavam cheios de lágrimas. O milagre não aconteceu de uma hora para outra. Carlos ainda lutava contra a dependência, mas agora tinha o apoio dos irmãos da igreja. O ancião o recebeu com um abraço firme e disse: "Filho, aqui você não será julgado. Aqui, você será amado." Os irmãos o levaram para conversar em particular, oraram com ele, e o encorajaram a buscar ajuda médica. Sandra, por sua vez, aprendeu que a fé não era uma varinha mágica, mas uma âncora que a sustentava nos dias difíceis. Um domingo memorável, após meses de batalhas e orações, Carlos se levantou para dar seu testemunho. Com voz embargada, contou como Deus o tirara do fundo do poço. "Eu roubava remédios para me drogar. Mentia para minha esposa. Mas aqui, encontrei pessoas que não me viraram as costas. Encontrei um Deus que perdoa." Ao final, ele anunciou: "Quero ser batizado nas águas, para enterrar o meu passado e nascer de novo." O dia do batismo foi de uma alegria indescritível. Na pequena piscina improvisada nos fundos da igreja, Carlos foi mergulhado nas águas pelo ancião, enquanto os irmãos cantavam a glória a Deus nas alturas. Sandra, de pé entre as irmãs, chorava sem parar. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. Anos depois, Sandra e Carlos serviam na mesma igreja que os acolhera. Ele, agora um cooperador dedicado, ajudava outros que lutavam contra vícios. Ela, com seu sorriso sereno, recebia as visitantes com o mesmo carinho que Marta um dia lhe dera. Em uma santa ceia, enquanto partiam o pão e bebiam do cálice, Sandra olhou para o marido e lembrou do dia em que tudo parecia perdido. A lição que ela aprendeu não foi que Deus tira os problemas como num passe de mágica, mas que Ele nunca abandona quem nele confia. A congregação cristã no Brasil não lhe ofereceu soluções fáceis, mas lhe deu algo muito mais precioso: uma família que orava junto, uma fé que sustentava e um Deus que ouve o clamor dos quebrantados. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, cultos simples e irmãos de coração sincero, Sandra descobriu que os maiores milagres não são os que mudam as circunstâncias de fora para dentro, mas os que transformam o coração de dentro para fora. Sandra nunca esqueceu o dia em que, depois de anos de batalha, seu filho mais velho, Lucas, chegou em casa com um envelope na mão. Era a carta de aprovação no vestibular para medicina, o sonho que ele quase abandonara quando a depressão o dominou. Naquela época, ela lembrava das noites em que o via chorar no quarto, dizendo que não tinha forças para nada. Mas agora, seus olhos brilhavam com uma esperança que só quem já esteve no fundo do poço reconhece. "Mãe, eu não sei como agradecer a Deus por isso", Lucas disse, abraçando-a forte. "Eu me lembro de quando o pastor orou por mim naquela campanha de libertação. Eu não sentia nada na hora, mas algo mudou dentro de mim." Sandra sorriu, porque ela sabia muito bem o que era aquilo. Não era um sentimento passageiro, mas uma transformação profunda, como uma semente que demora a brotar, mas quando nasce, ninguém mais a arranca. Os anos passaram, e o que antes era uma família fragmentada pela dor, agora era um lar cheio de propósito. Até mesmo Roberto, que por tanto tempo se afastara de Deus por causa da amargura, começou a servir na igreja. Ele não pregava, não cantava, mas estava sempre lá, ajudando a organizar as cadeiras, recebendo os visitantes com um aperto de mão firme e um sorriso que dizia: "Eu também fui restaurado." Um domingo, durante o culto, uma irmã nova chegou chorando. Seu nome era Ana, e ela carregava no rosto a mesma dor que Sandra já conhecia bem: um casamento desfeito, dívidas que não acabavam mais e a sensação de que Deus tinha se esquecido dela. "Eu não aguento mais", irmã Ana disse, segurando as mãos de Sandra depois da reunião. "Meu marido me deixou, os credores não param de ligar, e eu não vejo saída." Sandra não deu conselhos vazios. Ela simplesmente abraçou Ana e contou sua própria história, sem enfeites, sem esconder as cicatrizes. Depois, levou-a até a frente do altar, onde o pastor e os irmãos se reuniram em círculo para orar. "Senhor, a senhora não está sozinha", Sandra sussurrou, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Ana. "O mesmo Deus que me levantou do chão vai te levantar também." E assim foi. Não da noite para o dia, não sem lutas, mas pouco a pouco, Ana começou a enxergar a luz. Primeiro,
veio a paz que ultrapassava qualquer entendimento. Depois, um emprego inesperado. E finalmente, a reconciliação com o marido, que, arrependido, voltou para casa disposto a reconstruir tudo. Quando Ana deu seu testemunho na igreja meses depois, Sandra olhou para o marido e para o filho, e sentiu o coração transbordar. Não era apenas a história dela que havia mudado. Era um ciclo de bênçãos que não parava de se multiplicar, como o pão e os peixes nas mãos de Jesus. Porque na congregação cristã no Brasil, Sandra aprendeu que milagre não é só cura instantânea ou dinheiro que cai do céu. Milagre é a mão que se estende quando você está caindo. É o irmão que ora por você quando suas forças acabam. É a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está tecendo uma história de restauração que nenhum olho humano poderia ver no começo. E assim, entre as paredes simples daquele templo, onde não havia holofotes nem palcos luxuosos, mas onde o Espírito Santo se movia com poder, Sandra entendeu que a maior prova de um milagre não está no que os olhos veem, mas no que o coração sente, a presença de um Deus que nunca desiste de ninguém. Sandra voltou para casa naquela noite com o coração leve, como se tivesse deixado no altar não só suas lágrimas, mas também aquelas correntes invisíveis que a prendiam ao passado. O peso da dívida que a sufocava por anos ainda existia nos papéis, mas algo dentro dela já não sentia mais medo. Era como se Deus tivesse sussurrado: confie em mim, que eu cuido do resto. Nos dias seguintes, ela continuou frequentando as reuniões, agora não mais como uma mulher quebrada, mas como alguém que havia visto a luz no fim do túnel. Cada culto era uma nova lição. O pastor ensinou sobre a fidelidade de Deus nas pequenas coisas, e Sandra decidiu colocar isso em prática. Mesmo com pouco, ela começou a separar a sua oferta com fé, como um ato de gratidão. Se Deus multiplicou 5 pães para alimentar multidões, Ele pode multiplicar o pouco que tenho, pensava. Então, veio o primeiro sinal. Uma semana depois, o gerente do banco ligou. Havia um programa de renegociação de dívidas para clientes em situação difícil, e pelo seu histórico de pagamentos pontuais antes da crise, ela foi selecionada. As parcelas caíram pela metade, e o prazo dobrou. Isso não é coincidência, é Deus, ela exclamou para a irmã que a acompanhava na igreja. A irmã sorriu e disse: é só o começo, Sandra. Quando a gente entrega nas mãos dele, ele faz muito mais do que a gente pede. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Num domingo, após o culto, uma mulher que ela mal conhecia se aproximou. Era dona de uma pequena padaria no bairro e havia ouvido seu testemunho na reunião de oração. Sandra, eu não sei porquê, mas Deus colocou você no meu coração. Preciso de uma pessoa de confiança para cuidar das finanças da minha padaria. Você tem experiência com isso? Sandra quase caiu para trás. Aquele era exatamente o seu ramo, a área em que havia trabalhado antes de tudo desmoronar. Ela aceitou o convite com lágrimas nos olhos, não como empregada, mas como sócia. A mulher explicou que sentirá uma paz ao orar por aquela parceria, como se Deus mesmo tivesse confirmado. Em menos de um mês, Sandra estava de volta ao mercado de trabalho, não apenas com um emprego, mas com uma oportunidade de reconstruir sua vida com dignidade. As coisas não mudaram da noite para o dia. Ainda havia contas a pagar, noites de sono perdido e dias de cansaço. Mas agora, ela tinha algo que o dinheiro não compra: esperança. E mais do que isso, tinha uma família espiritual que não a deixava esmorecer. Quando o desânimo batia à porta, um telefonema de uma irmã da igreja chegava na hora certa. Quando a dúvida aparecia, um versículo lido no culto parecia falado diretamente para ela. Um ano depois, Sandra estava de pé, não só financeiramente, mas espiritualmente. Sua dívida estava quase quitada, a padaria crescia e, o mais importante, seu coração estava cheio de gratidão. Num domingo especial, ela subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus havia transformado sua vergonha em vitória, seus medos em fé. Eu vim aqui quebrada, achando que não tinha mais jeito. Mas Deus usou esta igreja, usou cada irmão que orou por mim, cada palavra de ânimo, cada oferta que eu dei mesmo sem entender como. Hoje eu sei, milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. E eu estou vivendo o meu. Ao final, o templo explodiu em aplausos e glórias a Deus. Muitas pessoas se levantaram para buscar o mesmo Deus que havia mudado a vida de Sandra. Porque ali, entre aquelas 4 paredes, não havia espaço para dúvidas.
quando Deus age, ele não faz pela metade. E quando um coração se rende a ele, os milagres não são exceção, são apenas o começo de uma nova história. Naquela mesma noite, enquanto o culto ainda vibrava com a emoção do testemunho de Sandra, uma mulher chamada Marisa, sentada nos fundos do templo, não conseguia conter as lágrimas. Ela havia chegado ali arrastada pela irmã, depois de meses se trancando em casa, envergonhada por uma doença que os médicos disseram não ter cura. As dores nas articulações eram tão fortes que ela mal conseguia segurar um copo d'água. Os remédios só aliviavam por algumas horas, e a depressão tinha se tornado sua companheira mais fiel. Mas naquela noite, algo dentro dela estourou. Não era só a história de Sandra que a tocava, era como se Deus estivesse falando diretamente com ela. Filha, por que você desistiu de acreditar? Marisa sentiu um calor estranho percorrer o corpo, como se mãos invisíveis estivessem tocando suas juntas doloridas. Ela tentou se levantar, e para sua surpresa, as pernas não doíram. Nem um pouco. Com as mãos trêmulas, ela se apoiou no banco à frente e deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, sem entender como, estava de pé, andando em direção ao altar. O pastor, percebendo seu movimento, estendeu a mão e perguntou: Irmã, o que Deus está fazendo em sua vida? Marisa não conseguiu falar. Apenas apontou para as pernas, para as mãos, e balbuciou entre soluços: Eu não sentia isso há anos. Eu não sinto nada. O templo inteiro parou. Os músicos interromperam os louvores. Todos viram quando o pastor, com autoridade, declarou: Hoje, o Senhor está restaurando o que o inimigo roubou. Essa doença não tem mais poder aqui. E como se o céu estivesse esperando por aquelas palavras, Marisa começou a pular. Sim, pular. Primeiro devagar, como quem testa o chão. Depois, com mais força, levantando os braços, girando, rindo como uma criança. As pessoas ao redor gritavam, choravam, alguns caíram de joelhos em adoração. Uma enfermeira que estava no culto, desconfiada, se aproximou e pediu para examinar Marisa. Apalpou suas articulações, pediu que ela movesse os dedos, dobrasse os joelhos. Nada doía. Nada incharam. A mulher, que não era da igreja, só conseguia repetir: Isso não é normal. Isso não é normal. Até que, sem jeito, ela mesma se ajoelhou e sussurrou: Deus, se é você mesmo, me mostra também. Enquanto isso, do lado de fora do templo, um homem chamado Roberto parou o carro na calçada, hesitando em entrar. Ele tinha vindo porque a esposa, depois de anos de brigas e ameaças de separação, lhe dissera pela última vez: Vem comigo uma vez. Se nada mudar, eu desisto. Roberto, cético, só havia topado para provarem que aquilo tudo era enganação. Mas ao colocar o pé dentro da igreja, algo o atingiu como um soco no peito. Não era o som dos louvores, não era o calor das pessoas, era uma presença tão real que ele sentiu o rosto queimar. Ele não sabia explicar, mas de repente lembrou. Lembrou de quando, criança, a avó levava para uma igrejinha no interior e ele sentia uma paz que não entendia. Lembrou das noites em claro, afogando a solidão no álcool, enquanto a esposa chorava no quarto ao lado. Lembrou do dia em que quase bateu o carro contra um poste, dirigindo bêbado, e uma mão invisível, algo, tinha girado o volante no último segundo. Agora, ali, naquele templo lotado, Roberto viu Marisa pulando, viu Sandra abraçando pessoas que choravam, viu o pastor orando com uma autoridade que ele nunca tinha visto em lugar nenhum. E algo dentro dele quebrou. Não foi choro. Foi um grito. Um grito que saiu do fundo da alma, como se anos de amargura estivessem saindo de uma vez: Me perdoa, Deus. As pessoas viraram para olhá-lo, mas Roberto não ligou. Caiu de joelhos ali mesmo, no corredor central, e começou a pedir perdão. Pelas traições, pelas mentiras, pelo ódio que carregava. E então, como se o céu tivesse esperado por aquele momento, ele sentiu. Sentiu o peso sair. Sentiu algo ou alguém enxugar suas lágrimas antes mesmo delas caírem. Quando ele se levantou, meia hora depois, não era mais o mesmo homem. O ódio tinha ido embora. A vontade de beber, sumido. No lugar, uma paz tão grande que ele não conseguia parar de sorrir. A esposa, ao vê-lo, não acreditou. O que aconteceu com você? Ela perguntou, com os olhos cheios d'água.
Roberto apenas a abraçou forte e sussurrou: Deus me achou. Finalmente, ele me achou. E assim, naquela noite, o templo da Universal se tornou mais do que um lugar de culto. Virou um campo de batalha onde o inimigo foi derrotado, onde vidas foram resgatadas do fundo do poço, onde Deus mostrou, mais uma vez, que ele não desistiu de ninguém. Porque milagre não é só curar o corpo ou resolver problemas, milagre é Deus estender a mão para quem já tinha desistido de segurar a dele. E ali, entre aqueles que antes eram quebrados e agora estavam de pé, uma verdade ecoava no coração de cada um: se Deus fez por eles, Ele pode fazer por mim. E essa fé, essa certeza, era só o começo. O milagre completo. Roberto não apenas voltou a sorrir, voltou a viver. Os exames médicos, que antes confirmavam um câncer em estágio avançado, agora mostravam remissão inexplicável. Os médicos balançavam a cabeça, incrédulos, enquanto sua esposa, Maria, segurava o laudo com mãos trêmulas, lágrimas escorrendo sem parar. Não era um erro, o tumor havia desaparecido. Mas o verdadeiro milagre não estava apenas no corpo sarado, e sim na alma renovada. Roberto, que há anos se afogava em amargura e vícios, agora acordava com um propósito. Reatou com os filhos, reconstruiu o casamento e, todas as noites, ajoelhava-se ao lado da cama para agradecer não por ter sido curado, mas por ter sido encontrado. Anos depois, era ele quem estendia a mão para outros perdidos nas ruas, nos hospitais, nos becos onde a esperança parecia proibida. Deus não muda as circunstâncias para nos amar, dizia, olhando nos olhos de cada um. Ele nos ama dentro das circunstâncias, até que a gente enxergue a saída que sempre esteve ali. A lição que ficou. O milagre de Roberto não foi apenas a cura, foi a prova de que Deus não trabalha com descarte. Ele não olha para nossas falhas e diz: não vale a pena. Ele olha para o nosso vazio e diz: aqui cabe a minha graça. Muitas vezes, pedimos a Deus que mude o mundo ao nosso redor, quando na verdade Ele quer mudar o mundo dentro de nós. E assim, naquela igreja simples, entre pessoas comuns, ficou a certeza: milagre não é Deus fazendo o impossível por nós, é Ele nos convencendo de que, com Ele, nós também podemos. Porque a maior transformação não está em ter o problema resolvido, mas em descobrir que, mesmo no meio do problema, você não está sozinho. E isso sim, ninguém pode tirar de você.